Vamos lá, pessoal. Fadiga mental, tá? Sempre quando a gente começa a estudar sobre fadiga mental, é importante ter uma definição, tá? Então, a gente pode compreender a fadiga mental como uma experiência gerada a partir da realização de um esforço mental por um tempo prolongado, tá? Além de ser um tempo prolongado, é importante ressaltar que a fadiga mental, ela é esse esforço cognitivo sem um tempo de recuperação adequado, tá? Então, essa informação é muito importante. Deixa eu só trocar aqui, pronto, tá automático. Então tá ok. Bom, e que experiência é essa, ou que sensações são essas? São sensações associadas a um prejuízo na manutenção de um desempenho, tá? De um desempenho geral. Então, tu tá lá fazendo qualquer um tipo de tarefa, porém tu começa a fazer essa tarefa por um tempo prolongado sem uma recuperação. Então, o teu desempenho tende a ter um prejuízo, uma redução de qualidade, tá? E que características normalmente são observadas em indivíduos que estão experienciando a fadiga mental? Sonolência, desatenção e redução na motivação, tá? Bom, acredito que todo mundo deu para entender mais ou menos o que é fadiga mental, todo mundo provavelmente já sentiu fadiga mental, mas se a gente sabe tanta coisa, por que é importante continuar estudando fadiga mental, tá? Então, vamos pensar em algumas situações, tá? Retornando ali à imagem de abertura do primeiro slide, a gente tem um indivíduo que visivelmente está apresentando ali talvez uma desatenção, uma queda de motivação, né? Visualmente dá para identificar isso. E o trabalho dele vamos supor que ele trabalhasse num setor de RH e tivesse fazendo o balancete ali do mês, né? Falando um pouquinho sobre os pagamentos, lucros e tudo mais. Em função dele apresentar as características de desatenção, de redução de motivação e até mesmo de sonolência, pode ser que ele errasse ali algum dígito no meio da digitação e desse um salário muito menor para algumas pessoas, tá? Então, esse é um dos erros que a gente poderia obter com fadiga mental. Aí a gente pode pensar, poxa, ele ia errar o salário, realmente é uma coisa bem ruim, mas no final do mês as pessoas iam checar, iam conversar com ele e possivelmente esse erro seria consertado. Não é um prejuízo assim tão significativo, embora trouxesse bastante desespero quando as pessoas fossem acessar seus saldos bancários. Mas esse é só um contexto, tá, laboral. Quando a gente vai falar de outras profissões, tá, aqui eu trago o exemplo de um indivíduo que trabalha com empilhadeiras. Tá? Então, ele trabalha em um armazém, em qualquer lugar do Brasil, e ele trabalha ali movimentando os pallets para ter acesso e para organizar diversos produtos nesse armazém. Bom, o que acontece se por acaso ele começa a apresentar os sinais comportamentais de fadiga mental? Provavelmente também vai, né, existe uma grande possibilidade de gerar um acidente de trabalho. E o que esse acidente de trabalho poderia gerar? Perda da mercadoria, que muitas vezes poderia ser irreparável, e mais do que isso, trazer riscos à saúde dele e à saúde dos outros trabalhadores que provavelmente também trabalham no armazém. Então, além da questão financeira da mercadoria, também há uma questão de saúde e que a gente não sabe as consequências. Então, a gente começa a ver que os riscos da fadiga mental, né, no ambiente de trabalho podem trazer tantos prejuízos financeiros, mas também prejuízos na saúde do trabalhador. E ressalto ainda mais, nesse novo exemplo, tá? Além de riscos à própria saúde, ele também coloca em risco a saúde dos demais colaboradores desse armazém, tá? Então, ainda podem estar pensando, nossa, mas uma empilhadeira não é algo tão sério, né? Talvez não seria um acidente tão grave assim. Mas se a gente vai, por exemplo, para uma outra profissão, né? Como, por exemplo, um piloto de avião, claro, vai depender muito de avião para avião, né? De cada modelo, mas além de colocar a própria vida dele em risco e a vida do copiloto, além de todo o dano material, né, em termos de aeronave, ainda tem, ele é responsável pela vida de vários passageiros que estão ocupando a aeronave, e além da vida desses passageiros, também tem a vida, né, das pessoas que possivelmente iriam se machucar dependendo do local de aterrissagem desse avião. Então, quando a gente fala em fadiga mental, é muito importante estudar isso, porque quanto maior a complexidade, né, do contexto de trabalho dos indivíduos que possam sofrer os danos que possam sofrer os prejuízos
da fadiga mental, né, seja prejuízo de saúde ou prejuízo de dano material, quanto maior a complexidade, maior o risco e provavelmente maior os danos associados à fadiga mental, tá? Um levantamento bem recente realizado pelo Grupo S, tá, aqui no Brasil, estima que há um gasto de cerca de 100 bilhões por ano relacionados a acidentes de trabalho, tá? Então, esses 100 bilhões gastos por ano é de forma geral, contando custos diretos, né, que incluiriam internações hospitalares, indenizações às famílias, dentre outros custos, e também riscos indiretos, né, como a contratação de outro funcionário, danos ao equipamento, enfim. Tá? Então, esse é o custo anual no Brasil, uma estimativa. Né? E, além disso, estima-se tá, que cerca de 90% dos acidentes de trabalho são relativos à falha humana. Tá? Esses 90% não estão diretamente associados à fadiga mental, até porque isso é um pouco difícil de contestar, né? Mas, como a fadiga mental é um regulador de desempenho muito importante, possivelmente estaria contribuindo para alguma parcela desses acidentes de trabalho associado à falha humana. Tá? Então, hoje, as linhas de pesquisa em fadiga mental são divididas em duas grandes áreas. Tá? A área da avaliação de fadiga mental, que tem o objetivo de mensurar ou identificar características associadas à fadiga mental, tá? E a linha de pesquisa de intervenção em fadiga mental, que visa minimizar ou recuperar os prejuízos de desempenho associados à experiência de fadiga mental. Tá? Então, quando a gente estuda ou investiga aspectos associados à avaliação de fadiga mental, a gente pode estar atuando na área aplicada na prevenção de acidentes de trabalho. Tá? Quando a gente atua na área de intervenção, a gente já está mais focado na recuperação dos trabalhadores. Tá? Então, ambas as áreas têm um impacto tanto na área financeira como na área da saúde. Tá? Embora tenhamos essas duas pesquisas e ambas sejam igualmente importantes no campo de fadiga mental, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a parte de avaliação de características associadas à fadiga mental. Bom, pessoal, o que a gente tem de mais recente, de mais moderno, inclusive algo que é utilizado no mundo inteiro para avaliar sintomas de fadiga mental. Tá? Hoje, a forma mais usada no mundo inteiro é por meio de escalas psicométricas, tá? Aquilo que a gente chama de escala psicométrica, algumas pessoas às vezes conhecem como questionários, tá? É um pouco diferente, mas basicamente é um instrumento de papel e caneta, onde, a partir de determinadas características, de determinadas perguntas, você irá quantificar o quanto você sente de cada uma das questões ali. Então, um instrumento mais utilizado no mundo inteiro é o NASA TLX, tá? Aqui à direita tem uma foto do instrumento, então ele é composto de 6 domínios diferentes e cada domínio tem cerca de 20 espaços para quantificar o quanto que você sente de cada uma dessas características. Tá? Esse instrumento tem mais algumas etapas, mas no final ele vai gerar uma pontuação, né, de provavelmente do seu nível de fadiga e também a área, né, que mais está associando essa fadiga, se é demanda física, demanda mental, se é, às vezes, uma frustração associada à tarefa. Então, ele é um instrumento bem interessante e usado no mundo inteiro. Tá? Embora ele seja considerado padrão ouro, esse instrumento tem algumas limitações muito importantes, tá, pessoal? Então, quais são as limitações? Primeira limitação é que para o indivíduo preencher esse instrumento, ele tem que interromper a atividade laboral. Então, pensa que o indivíduo está lá numa linha de produção ou até mesmo numa empilhadeira, ele não vai conseguir fazer a tarefa laboral e ficar preenchendo o questionário ao mesmo tempo. Então, ele tem que parar a atividade e isso pode gerar um prejuízo de produção ou até mesmo a quebra de ritmo de atividade e ele vai preencher o questionário. Se for uma vez ao dia, até ok. Só que é ideal que a fadiga mental seja monitorada constantemente. Então, imagine o indivíduo tendo que parar, às vezes, 10 vezes, 20 vezes para ficar preenchendo o questionário. É um pouco viável para o contexto aplicado, né? Falando em termos de indústria e várias outras atividades laborais. Outra questão importante, outra limitação importante é a influência subjetiva, né? Então, como no questionário a gente vai depender puramente do autorrelato do indivíduo, pensa se naquela semana o indivíduo brigou com o chefe e não está tão afim assim de trabalhar. Ele vai lá, olha o questionário,
marca tudo na pontuação máxima para ser, às vezes, afastado ou ter a carga de trabalho reduzida porque ele está sentindo muitos sintomas de fadiga. Então, por mais que seja uma medida confiável, sempre vai sofrer influência por esse tipo de variável que é muito importante e a gente sabe que está presente em vários ambientes laborais. Tá? E outra coisa também é que uma vez que o indivíduo faz esse mesmo instrumento várias vezes e tem o feedback sobre o seu resultado, ele pode criar uma espécie de aprendizagem sobre o instrumento que vai fazer com que o aumento da frequência de utilização possa ser passível à alteração de respostas. Tá? Então, vamos supor que quando o indivíduo estava em estado de fadiga mental, ele era afastado do cargo, né? Ele fazia uma pausa. E essa pausa era descontada do salário dele. Então, basicamente, o indivíduo às vezes pode mascarar algum sintoma, porque ele sabe exatamente quais são as alternativas que vão fornecer determinada pontuação e pode manipular os resultados também, tá, pessoal? Então, embora a gente saiba dessas limitações, esse é um instrumento padrão que temos hoje e que usamos para medir fadiga em diversos contextos laborais no mundo todo, tá? Mas conhecendo as limitações, o que a gente acha que devia ser? Como que deveria ocorrer uma medida de fadiga mental adequada? Então, ela teria que ter pelo menos 4 características importantes, tá? Que fosse uma avaliação em tempo real, né? Então o indivíduo não precisaria interromper sua atividade laboral, tentar reduzir ao máximo um viés subjetivo, tá? Minimizar o grau de aprendizagem sobre a medida, justamente para que ele não possa manipular as respostas, e também, né, otimizar a confiabilidade da medida para avaliações repetidas. Então, se eu avalio 10 vezes ao dia, eu tenho que ter a mesma confiabilidade. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, qual será que seria um candidato para substituir esse instrumento? Tá? Então, graças ao avanço tecnológico na área de neurociências, tá? Que possibilitam principalmente o registro do funcionamento elétrico do sistema nervoso, tanto central como sistema nervoso autônomo, em tempo real, a gente pode desenvolver algumas estratégias, por exemplo, na utilização de neurotecnologias para o monitoramento da atividade do sistema nervoso aplicada ao contexto da fadiga mental. Então, quando eu falo para vocês como que deveria ocorrer o desenvolvimento de uma medida para avaliação de fadiga mental, tendo em consideração esses 4 critérios, a gente provavelmente estaria falando em biomarcadores. Tá ok, pessoal? Então, agora tem um parênteses muito importante, tá? Tudo que eu vou falar a partir de agora são dados que foram gerados sob coordenação do professor Dr. Emílio Takase, no Laboratório de Educação Cerebral. Tá? Ele é um laboratório coordenado pelo professor Emílio Takase e ele é vinculado à Universidade Federal de Santa Catarina. Então, é algo bem importante ressaltar isso, que todos os dados que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver que tem bastante coisa legal. Uma pesquisa assim não se faz sozinho. Então, já começo agradecendo muito a coordenação, né, e a orientação do professor Takase, como a gente conhece ele, e também do meu grande colaborador, que é coautor em todos os trabalhos, que hoje já é mestre, é psicólogo também, que é o Lucas Martins do Nascimento, né? Quando a gente começou com essa ideia de fadiga mental, tanto eu como ele ainda éramos alunos de iniciação científica. Dele eu não consegui foto da época, mas a minha, inclusive, foi um banner que eu apresentei sobre fadiga mental. Tem eu ainda na época de iniciação científica. E aqui também, foto do professor Takase é um pouquinho mais recente. Mas bom, quando a gente fala sobre desenvolvimento de medidas baseadas em marcadores da atividade do sistema nervoso central, a gente vai muito ao encontro das ferramentas que eram utilizadas no laboratório. Então, o Laboratório de Educação Cerebral tinha 2 grandes áreas de pesquisa, que era a área de psicofisiologia e a área de neurociência cognitiva. Basicamente, a gente explorava o funcionamento de diversos processos cognitivos utilizando tecnologias, né, equipamentos que permitiam o registro da atividade elétrica do cérebro, como o eletroencefalograma, atividade elétrica do coração, né, como o eletrocardiograma, e também diversos paradigmas para avaliar o desempenho cognitivo de forma computadorizada, né? Então, extração de tempo de reação, de porcentagem de resposta correta, dentre outros. Então, os dados que eu vou falar a partir de agora foram coletados sobre esse contexto, tá? Então, como que a gente começou, ou como que a gente pensou numa linha de pesquisa em fadiga mental? Tudo começou com a abertura de um edital aqui em Santa Catarina, era específico, para o desenvolvimento de
tecnologias de inovação na indústria catarinense. E tinha uma sub-área que era segurança do trabalho. Então, quando abriu esse edital, logo o professor Takase pensou assim, nossa, vamos escrever um projeto para participar? A gente tem tudo a ver, fadiga mental tem um custo enorme para o Brasil, para o Estado, gera muito acidente de trabalho. Então, vamos pensar em utilizar as ferramentas que nós temos no laboratório para tentar contribuir nessa área. Tá? Então, a gente pensou num projeto intitulado, né, Desenvolvimento de Neurotecnologias para Avaliação de Fadiga Mental, né, ou Biomarcadores de Fadiga Mental, e esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética, mas infelizmente a gente acabou não sendo contemplado por esse edital. Mas como na época eu e o Lucas tínhamos bastante entusiasmo, a gente já foi perguntando para ele, pô, professor, mas será que a gente já pode ir tocando os experimentos? Será que a gente pode já ir fazendo alguma coisa? Até porque era uma área de interesse nosso, a gente participou ali bastante do delineamento da pesquisa e estava super empolgado. Então, basicamente, o que a gente fez, tá? E aqui eu trago a primeira publicação do nosso grupo, foi um artigo publicado na revista Ciência e Cognição, uma revista nacional, mas aí, esse foi o primeiro experimento que a gente realizou, tá? E ele era muito, muito interessante, porque serviu justamente para a gente padronizar um modelo experimental de indução de fadiga mental em laboratório. Então, basicamente, o que a gente fez nesse experimento, tá? A gente pegou várias pessoas, tá? Todos universitários, saudáveis, e colocava em frente a um monitor do computador, como provavelmente muitos de vocês estão agora. E o que a gente fazia? A gente apresentava várias imagens, tá? E normalmente essas imagens eram compostas de um círculo, tá? Um círculo que poderia ser da cor vermelha ou da cor verde, tá? Antes desses círculos aparecerem, era mostrada uma cruz de fixação, só para a gente garantir que o indivíduo estaria olhando mais ou menos para aquela região que o círculo iria aparecer, tá? Antes disso apareceu uma tela preta, então sempre ficava variando. Era uma tela preta, mostrava onde a bolinha ia aparecer e depois aparecia o círculo. Tá? Se o círculo fosse vermelho, ele teria que apertar, digamos, com o botão direito do mouse. E se fosse verde, o indivíduo teria que apertar com o outro botão do mouse. Até aí tudo bem, né? Parece ser uma tarefa relativamente simples. Só que esses estímulos eram apresentados apenas por 200 milissegundos, então era muito rápido. Se tu não ficasse extremamente concentrado, os estímulos simplesmente iam passando e tu se perdia sobre tudo o que estava acontecendo. Então, precisava manter a atenção bem focada na tela, tá? Sem desviar muito. E a outra característica importante da tarefa é que os indivíduos ficavam fazendo isso por 1 hora seguida. E é aí que a gente induzia a fadiga mental. Tá? Então, como que serão os dados que eu vou mostrar a partir de agora? Normalmente, dentro dessa 1 hora, a gente separava em vários blocos, né? De, por exemplo, blocos de 10 minutos, de 12 minutos, e ia analisando como que era o tempo de reação deles ao longo da tarefa, tá? Então, para vocês experienciarem um pouquinho sobre o que esses participantes passaram durante a pesquisa, eu vou mostrar basicamente como é que funcionava para vocês, tá? Então, o indivíduo primeiro viu uma tela preta, em seguida, uma cruz de fixação e uma bolinha vermelha, tá? Então, depois, ele continuava visualizando a tela, apareceu uma cruz de fixação e uma bolinha. E aqui ele tinha que trocar de resposta. Logo em seguida, ia acontecendo. Ia acontecendo. E ele ficava tendo esse cenário por mais ou menos 1 hora. Tá? Acredito que, claro, foi uma demonstração bem rápida, mas vocês devem estar pensando, meu Deus, que coisa chata. Olha, realmente, esses nossos participantes foram muito legais em topar a pesquisa até o final. Tá? E o que a gente observou então, pessoal? Tá? Então, essa aqui é a foto do artigo, aqui tem uma foto que simboliza o paradigma experimental, e aqui tem alguns resultados, tá? Que refletem o tempo de reação, tá? Aqui são 2 tempos de reações diferentes, e aqui a porcentagem de erros, tá? Eu já vou falar sobre eles, mas vamos entender aqui. Então, a gente tinha 2 estímulos, vermelho e verde, tá? Nesse nosso paradigma, a porcentagem de apresentação dos estímulos era diferenciada. Então, um dos estímulos aparecia 80% das vezes e o outro estímulo aparecia só 20% das vezes. Então, é como se a gente tivesse uma resposta mais automatizada, que eu vou chamar de resposta ou de estímulo não alvo, que o indivíduo tem que ficar pressionando, clicando numa frequência maior, e um estímulo que aparecia raramente, que era esse de 20%, que eu vou chamar aqui de estímulo alvo, que seria um processo ali que a gente chama de controle inibitório.
tá? Ou de troca de resposta. Cada autor vai dar um nome diferente, tá? Mas basicamente o indivíduo mantinha um padrão de resposta no estímulo não alvo, apertava ele várias vezes e de repente o estímulo era trocado por outro e ele tinha que alterar essa resposta. E o que a gente observou então, tá? Principalmente, né, a comparação do primeiro bloco com o último bloco demonstrou que para os estímulos não alvo, perdão, para os estímulos alvo, tá? Houve um aumento no tempo de reação, ou seja, 1 hora depois de ficar clicando repetidamente na visualização dos estímulos, a resposta de inibição ia ficando mais lenta. Então, quando houvesse uma surpresa ou a necessidade de interromper aquela atividade automatizada, o indivíduo fazia mais lentamente do que o esperado. Tá? Em compensação, quando a gente observa os estímulos não alvo, aqueles mais automatizados, que se repetiam mais vezes, o indivíduo tende a ir mais rápido, tá? Então, o tempo de reação apresentou uma melhora, né, na velocidade, fazendo então com que a gente percebesse que talvez, né, durante a indução de fadiga mental, os processos cognitivos automatizados, eles fossem priorizados, justamente para uma manutenção da performance. Isso não impede que o indivíduo execute a atividade, porém, em uma pequena mudança de contexto, né, como a gente viu nessa tarefa simples, né, a mudança de cor que requeria apenas a troca de um dedo para outro para responder, era afetada, porque o tempo que ele demorava para executar essa ação era maior. E além de a gente ter um prejuízo na velocidade, a gente observa também que houve um aumento, ó, na porcentagens de erro por omissão, tá? Que é quando o indivíduo simplesmente deixa de pressionar a tecla do estímulo-alvo no tempo correto. Então, ele prioriza atividades automatizadas, tem o tempo de reação mais lento ali para inibir as respostas, né, o momento de troca de respostas, e tem um aumento na porcentagem de erros também. Então, a partir desses resultados, tá, e dessa publicação, a gente teve, então, o nosso modelo experimental de indução de fadiga mental padronizado. Bom, agora que a gente observou isso, é que as próximas perguntas começaram a ser feitas. Tá, a gente sabe que há um processo de automatização de respostas, mas o que acontece no sistema nervoso central? E, como estávamos no laboratório de educação cerebral, tínhamos acesso a vários equipamentos, tá? Então, a partir de agora, os dados foram coletados usando 2 equipamentos, tá? Um deles é o eletroencefalograma da marca Mitsa, tá? Que é esse que vocês podem ver aqui, tá? Que é acoplado a uma touca de eletroencefalograma, e também um equipamento que é o Nexus 10, tá? Que ele é um equipamento que registra vários canais de atividade do sistema nervoso autônomo. Então, simultaneamente, a gente tinha registro de eletroencefalograma, né? Atividade elétrica do cérebro, eletrocardiograma, atividade elétrica do coração, temperatura periférica, frequência respiratória, resposta galvânica da pele e, além disso, tá, também sempre no intervalo entre os blocos, né, mais ou menos a cada uns 12 minutos, a gente tinha o relatos subjetivos, apareciam perguntas na tela e o indivíduo tinha que responder. O quanto sonolento, atento e motivado para continuar a tarefa o indivíduo se sentia naquele momento. E é claro que, como ele estava interagindo dentro de um paradigma comportamental, né, cognitivo, a gente também registrava o tempo de reação e o número de erros dele, tá? Similar ao que foi feito anteriormente. Então, a partir desse cenário, né, inclusive aqui é uma foto real do experimento, da sala de experimento, né, a tela do computador, o equipamento aqui posicionado, a divisão entre o experimentador e o participante, a gente pode investigar então como o sistema nervoso central e autonômico se adaptam durante a indução de fadiga mental, tá? Bom, o primeiro trabalho que foi publicado a partir desses resultados, tá? Até na época era o tipo de dado que a gente mais tinha familiaridade em analisar, que era o dado da variabilidade da frequência cardíaca, obtida através do eletrocardiograma. A gente publicou então esse trabalho na revista Psychology and Neuroscience, onde a gente investigou então o que acontecia na variabilidade da frequência cardíaca durante a indução de fadiga mental, tá? Então, para quem não sabe o que é variabilidade da frequência cardíaca, fazer uma breve explicação para vocês. Com certeza a maioria de vocês já foi em médico e talvez a maioria de vocês já tenha realizado um exame de eletrocardiograma, tá? Bom, basicamente, esse aqui é a morfologia, né, o sinal elétrico da atividade do coração, tá? E o que a gente observa? Entre, né, os intervalos de um batimento e outro,
a gente tem uma distância aqui que está sinalizada por essas setas, tá? Então, a variabilidade da frequência cardíaca é calculada a partir da diferença, né, o intervalo de tempo entre a diferença entre um batimento cardíaco e outro. Então, essa variação, tá, de tempo que um batimento demora para vir depois do outro é que é calculado a partir das análises de variabilidade da frequência cardíaca. E, basicamente, a partir dessa técnica, a gente consegue ter uma informação sobre o balanço autonômico, né, do sistema nervoso simpático e parasimpático. Como que mais ou menos funciona isso, tá, pessoal? De forma bem geral, tá? Quanto maior a frequência cardíaca, menor o intervalo de tempo entre um batimento e outro, né? Porque a frequência sobe, então o batimento fica mais rápido, então um batimento fica mais próximo do outro. Então, quanto menor a distância, maior a frequência, maior a ativação do sistema nervoso do sistema nervoso simpático, tá? Em relação a essa distância, caso ela vá aumentando, tá? Perdão, as flechas aqui elas estão, tá ok. Então, conforme essa distância vai aumentando, tá? Tem uma atividade mais predominante do sistema nervoso parasimpático, porque o batimento vai ficando mais lento. Então, aumenta a distância, o batimento é lentificado, predominância parasimpático. Então, quanto maior aumento da frequência, maior atividade simpática, menor atividade parasimpática e menor variabilidade da frequência cardíaca, tá? Porque os batimentos vão variar menos, a distância vai ser sempre mais curtinha, tá? E o que a gente observou então, tá, pessoal? Que aqui eu trouxe só alguns índices para a gente ver, tá? Quem quiser consultar todos os resultados pode olhar na referência do artigo, mas o que a gente observou? Que principalmente após os 20, 30 minutos de tarefa, havia um prejuízo na regulação autonômica. Então, o sistema nervoso parasimpático, os índices que representavam ele, como por exemplo o RMSSD, ele foi decaindo ao longo do tempo, tá? O que aconteceu com a percepção de atenção? Também caiu ao longo do tempo. O que aconteceu com a percepção de sonolência? Aumentou ao longo do tempo. E a percepção de motivação reduziu ao longo do tempo, tá? Então, o que a gente observou também? Que o RMSSD, tá? Ele apresentava correlação com alguns índices, como o de sonolência e o de atenção. E isso foi bastante interessante, tá? Então, o que os nossos resultados sugeriram, né? Que a fadiga mental, ela prejudica a regulação autonômica, tá? Então, ela reduz os índices da variabilidade da frequência cardíaca, principalmente aqueles que estão associados ao funcionamento parasimpático, tá, pessoal? Então, bom, acredito que talvez poucas pessoas trabalhem com isso, mas basicamente, como que é um modelo que explica assim, essa relação do controle autonômico, variabilidade da frequência cardíaca? Então, vou contar uma breve história para vocês, tá? Esse aqui sou eu, e existem algumas estruturas do sistema nervoso central que são descritas como reguladoras do tônus autonômico associado à variabilidade da frequência cardíaca. Então, temos aqui essas estruturas, tá? Delas, eu vou destacar o córtex pré-frontal, a amígdala, tronco encefálico e, obviamente, aqui os mecanismos de controle da frequência cardíaca. Vamos supor que eu estivesse viajando num lugar bem bacana, como, por exemplo, uma savana, tá? Então, lá eu estaria tranquilo, numa boa, vendo a paisagem, vendo os diversos animais. Então, nesse momento, nesse ambiente que, teoricamente, até o momento, não oferece nenhum risco para mim, eu estaria com uma boa variabilidade da frequência cardíaca, com bastante variação, tá? Se a gente olhar no gráfico aqui embaixo, né, a gente vê um exemplo, então, de intervalos RR, a variação deles, ao longo de um tempo, tá? Como que esse modelo que explica o funcionamento da variabilidade da frequência cardíaca descreve o funcionamento das estruturas do sistema nervoso? Então, ele descreve como se o córtex pré-frontal tivesse um papel muito importante, tá, na inibição das projeções da amígdala para o tronco encefálico, controlando, então, os mecanismos de controle, os mecanismos do sistema nervoso autônomo de controle da frequência cardíaca. É basicamente, tá? O funcionamento adequado do córtex pré-frontal inibe as sinapses simpatoexcitatórias da amígdala, tá? E diminui a supressão parasimpática, diminui a ativação simpática e reduz a frequência cardíaca, aumentando a variabilidade da frequência cardíaca, tá? Em decorrência
de um estímulo aversivo, como por exemplo a aparição de um leão, o que acontece? Tá? Então, basicamente, o córtex pré-frontal fica ali inativado, a amígdala tem uma ativação e ela suprime a atividade parasimpática, ativa a via simpática e aumenta a frequência cardíaca, fazendo com que a minha variabilidade da frequência cardíaca reduza. Tá? Então, vocês podem ver que as figuras são bem diferentes, uma variabilidade bem pequena. Tá? Então, o que acontece? Uma vez que o estímulo aversivo sai do contexto, todas essas estruturas se regulam novamente e a variabilidade volta ao normal. Tá? Então, quando a gente fala de variabilidade da frequência cardíaca, os modelos de explicação, principalmente o modelo de integração neurovisceral, estipula um papel muito importante do córtex pré-frontal, tá? Como se ele atuasse ali fazendo a contabilização do risco e controlando todo esse downstream de outras estruturas na coordenação do sistema nervoso autônomo. Então, esse modelo fala muito, discute muito sobre a importância da regulação cortical sobre os parâmetros autonômicos, principalmente do córtex pré-frontal. E como o córtex pré-frontal está associado a uma série de processos de regulação emocional, de regulação cognitiva, a variabilidade da frequência cardíaca provavelmente também sofreria influência de processos associados ao funcionamento adequado do córtex pré-frontal. Tá? Então, pensando nisso, as publicações do Thayer e colaboradores, tá? Onde ele descreve, então, um eixo de coração-cérebro, cujo principal mediador é o córtex pré-frontal, que justificaria, então, a influência de fatores emocionais, de regulação cognitiva, no funcionamento autonômico mensurado por meio da variabilidade da frequência cardíaca. Então, como a gente fala sobre sistema nervoso autonômico, variabilidade, e tem uma série de estruturas do sistema nervoso central coordenando, né, ou colaborando na coordenação autonômica cardíaca, a gente, na nossa pesquisa, também tinha os dados do eletroencefalograma, tá, e resolveu analisar depois. Então, como a gente tinha esses dados na mão, a gente então fez uma outra publicação, que é bem legal, tá, onde a gente olhou dessa vez só para os dados de eletroencefalograma. Então, de diferente, né, de mim, do Lucas e do professor Takase, tínhamos dois nomes novos, tá? Que foi Dr. Alexandre Heller e professor Dr. Roger Valls. O professor Dr. Roger Valls foi meu orientador no mestrado e agora é meu orientador no doutorado. Ele é médico e tem formação em neurofisiologia clínica, tá? Alexandre Heller, na época, era pós-doc do laboratório de neurofisiologia, sob orientação do professor Roger Valls, e também trabalhava com eletrofisiologia em vivo e in vitro. Então, nesse período eu já estava no meu mestrado e eles deram uma ajuda bem grande na análise dos dados quantitativos de eletroencefalograma, que daí já é uma técnica um pouco mais complexa. E o que a gente observou então? Tá? Dentre os diversos ritmos de eletroencefalograma, a gente escolheu o ritmo alfa para estar analisando e ao invés de ver a modulação do ritmo alfa bloco por bloco, a gente comparou os resultados do primeiro bloco de experimento, né, os primeiros 10 minutos e os últimos 10 minutos. E o que a gente percebeu? Que havia um aumento do ritmo alfa conforme a indução de fadiga mental. Então, se a gente for ver aqui nas imagens, né, aqui eu tenho os eletrodos da região frontal, região central, região parietal, tá? Aqui eu tenho duas representações visuais, né, topográficas da distribuição do ritmo alfa, e o que a gente percebe? Que em azul temos o primeiro bloco, em vermelho o último bloco. Houve um aumento, tá, do ritmo alfa no último bloco, tá? Para quem não está familiarizado, o ritmo alfa, em termos de desempenho cognitivo, ele meio que é um sinalizador de ociedade, assim, de como se a atividade cortical estivesse reduzida. Então, aquilo que foi descrito lá pelo Thayer, né, que provavelmente é um prejuízo na regulação cortical ou uma diminuição das atividades, principalmente ali da região frontal, estaria associado a uma desregulação autonômica. Então, teve a redução, o experimento anterior demonstrou que houve a regulação no tônus autonômico, prejuízo na regulação, e agora a gente viu que realmente parece que há uma redução ali em termos de cognição, né, ritmo alfa, da atividade elétrica cortical, tá? Esse experimento mostrou outra coisa muito interessante, tá? Como a gente viu que o alfa lá no início estava menor e ele foi aumentando ao longo do tempo,
e a fadiga mental é um processo onde a performance ela vai caindo ao longo do tempo, a gente resolveu olhar de uma forma diferente. Além de comparar o primeiro e último bloco, a gente pensou, bom, talvez aquele alfa inicial que o indivíduo evoca lá no início do primeiro bloco, ele seja a melhor resposta que esse indivíduo possa dar, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos separar os grupos em quem aumentou muito o ritmo alfa e quem aumentou pouco, e vamos acompanhar o desempenho deles ao longo da tarefa. Então, o que a gente observou, tá? A gente separou, então, amostras em 2 grupos, tá? A gente fez uma divisão pela mediana e analisou o grupo que apresentou altos níveis de alfa e grupos que apresentaram baixos níveis de alfa no primeiro bloco, tá? E o que a gente observou? Que os indivíduos que já apresentaram bastante alfa no começo do teste, tá? Eles apresentaram um prejuízo muito maior, tá? Aqui eu trago o tempo de reação, esses dois é o tempo de reação para estímulo-alvo, tempo de reação para estímulo não-alvo, sensação de atenção, sensação de sonolência e sensação de motivação, tá? Aqui é sempre a diferença, tá? Então, foi o quanto o indivíduo variou em cada um desses blocos. E quanto mais alto o ritmo alfa no primeiro bloco, é como se já predizesse como aquele indivíduo vai se comportar ao longo do experimento. Então, ao invés de utilizar esse tipo de medida para detectar a fadiga mental quando ela tivesse apresentando sinais comportamentais mais graves, talvez lá no início a gente já possa prevenir ou já ir dando indicativos de que provavelmente aquele indivíduo tem uma maior suscetibilidade ou uma maior tendência a apresentar prejuízos comportamentais associados à fadiga mental. Então, essa contribuição foi muito interessante, tá? Então, o que a gente descobriu até o momento, tá? Então, a gente sabia que havia um prejuízo na regulação do tônus autonômico, tá? Mensurado por meio da variabilidade da frequência cardíaca. A gente sabia também que havia um aumento no ritmo alfa, tá? E que havia, então, as questões ali de prejuízo comportamental e aumento na percepção de alguns indicadores subjetivos. E o modelo neurovisceral sempre falava dessa questão do eixo coração-cérebro. Então, a gente resolveu fazer uma outra pergunta, né? Será que essa redução mais específica ali do córtex pré-frontal tem associação com a redução do tônus autonômico cardíaco? Então, para quem trabalha com eletroencefalograma, sabe que a análise, principalmente essa do domínio da frequência, é difícil a gente estabelecer uma coisa muito específica. Simplesmente é uma atividade que acontece livremente. Mas, como a gente sincronizou a atividade do eletroencefalograma junto com a apresentação de estímulo, tá? Então, para quem nunca viu, esse aqui é um traçado de eletroencefalograma de vários canais, tá? Cada uma linha representa um canal ou um eletrodo posicionado em algum lugar do escalpo. Então, nessa técnica, tá? Onde a gente sincroniza a atividade do eletroencefalograma com a apresentação de estímulo, a gente pode saber os potenciais relacionados a eventos. Então, sempre que aparece um estímulo, é como se tivesse uma marcação no sinal de eletroencefalograma e a gente pegasse os próximos milissegundos que vem depois. Tá? Então, se a gente fizesse uma média de várias tentativas, a gente ia ter uma figura mais ou menos como essa. Né? Então, vejam, aqui tem a marcação, né, de onde foi apresentado o estímulo e, em seguida, tem alguns potenciais, tá, relacionados a esse evento aqui, que normalmente, né, a literatura define como se cada um desses componentes aqui, como por exemplo P1, N1, P2, N2 e P3, fosse um componente cognitivo, representasse um processo cognitivo que vai acontecendo ao longo do tempo para poder responder àquela determinada tarefa cognitiva. Desses componentes, tá, tem um componente que ele é gerado principalmente pela região frontal, que é o componente N2, e ele está relacionado ao mecanismo de controle cognitivo, tá? Que tem a ver muito com o papel do córtex pré-frontal e tudo mais. Então, o que a gente acabou investigando, tá? Fizemos essa técnica para verificar se a amplitude do componente N2 tem a ver com o prejuízo do tônus autonômico induzido pela fadiga mental. E o que a gente observou, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem os potenciais relacionados ao evento do primeiro e do último bloco, tá? Em primeiro, a linha preta, e do último bloco em linha cinza. E o que a gente observa? Que houve, tá, uma modulação aqui do componente N2. Se a gente for ver aqui no gráfico de barra, dá para ver, então, essa modulação de forma mais clara.
Assim como teve uma modulação do componente N2, também teve a modulação do índice RMSSD da variabilidade da frequência cardíaca. Tá? E o que foi mais interessante? Que há uma correlação entre a modulação do componente N2 e a modulação do índice RMSSD. Tá? Então, realmente, aquilo que o Tyler descrevia, né, da questão do eixo do coração-cérebro, também é aplicável para entender o prejuízo autonômico gerado pela fadiga mental. Sendo assim, né, pessoal, os mecanismos de controle cognitivo, ali que tem muita relação com o córtex pré-frontal, estão associados à desregulação autonômica induzida por fadiga mental, e o modelo neurovisceral pode ser utilizado, então, para compreender esse déficit. Tá? Bom, pessoal, o que é importante para vocês levarem para casa hoje? Tá? Durante a indução de fadiga mental, os processos cognitivos automatizados são priorizados para a manutenção de um desempenho mínimo. Tá? Embora o processo cognitivo automatizado seja priorizado, pelo que a gente viu lá, há um aumento na porcentagem de erros, há também um aumento na velocidade de respostas para respostas alvo, respostas não automatizadas, né? Quando aquele contexto ele para de ser repetitivo e requer uma mudança rápida. Tá? Há uma desregulação no tônus autonômico cardíaco mensurado por meio da variabilidade da frequência cardíaca. Há também um aumento na amplitude do ritmo alfa, que reflete, então, uma atividade cortical ociosa em termos de desempenho cognitivo. Tá? E, em conjunto, então, a gente vê que esses dados suportam que há uma alteração na regulação do eixo coração-cérebro, como descrito no modelo neurovisceral, e que ele pode ser utilizado, então, para compreender as consequências no sistema nervoso central e autonômico geradas pela fadiga mental. Tá? E o que a gente observa com isso? Que realmente, tá, a partir de equipamentos e de técnicas como essas que a gente utilizou aqui, que são técnicas triviais, é possível discriminar um estado de repouso, um estado de desempenho cognitivo inicial para um estado de fadiga mental. Tá? Então, com certeza, o desenvolvimento de novas tecnologias para avaliação de fadiga mental estará associado a esse tipo de recurso, tá? Como a utilização de técnicas de eletrofisiologia. Mais legal que isso ainda é que técnicas mais simples, como a variabilidade da frequência cardíaca, têm associação com processos que ocorrem no sistema nervoso central. Então, isso ajuda principalmente a implementar esses sistemas, porque a forma de registro é mais simples, o custo é mais baixo e eles têm uma associação conforme os resultados que foram demonstrados aqui. Bom, como eu falei para vocês, pesquisa, ciência não se faz sozinho, então meu eterno agradecimento aos colegas que fizeram parte desse trabalho, a todos os laboratórios de educação cerebral, em especial o professor Dr. Emílio Takase, que foi quem idealizou o projeto, quem coordenou e orientou eu, e o meu colega Lucas Nascimento, que é coautor de todos os trabalhos e participou. Outro agradecimento especial ao meu orientador de doutorado, me orientou no mestrado, coordenador do Laboratório de Neurofisiologia, professor Dr. Roger Valls, e na época o pós-doc Alexandre Heller, que me ajudou muito com as análises. Um agradecimento à Universidade Federal de Santa Catarina, ao Programa de Pós-Graduação em Neurociências e a toda a organização desse evento. Muito obrigado. E também às agências de fomento que fizeram o financiamento de alguns desses projetos. Tá? Então, agradeço bastante a CAPES, FAPESC e CNPq. Agradeço pela atenção de todos, obrigado, e aqui à direita tem meus contatos, caso alguém tenha interesse nessa área ou queira colaborar de alguma forma. Era isso, pessoal. Fico à disposição para as perguntas. Muito obrigada, professor Iago de Mello, pela sua palestra. Nós temos muitos elogios aqui sobre o tema discorrido e temos perguntas também. Ótimo. Eu vou começar com as perguntas, certo? Primeiramente, os participantes, eles gostariam de saber mais sobre o manejo da fadiga mental no contexto clínico, com crianças e idosos. Então, né, pessoal, como eu havia comentado lá num dos primeiros slides, acontece que dentre as linhas de pesquisa associadas à fadiga mental, eu acabei trabalhando mais com a parte de avaliação e quantificação. Então, toda a minha experiência é mais no sentido de avaliar e quantificar comportamentos associados à fadiga mental. Em relação ao manejo clínico desses pacientes, né, acredito que seria mais na ideia de como ajudar a reduzir essa fadiga mental.
aí já foge um pouquinho da área que eu acabei conduzindo as pesquisas. Então, teria que dar uma olhada, dar uma estudada para poder te responder essa pergunta com maior precisão. Muito bem, temos mais perguntas aqui. Se o senhor acredita que o home office, devido à pandemia, pode causar um aumento na síndrome do esgotamento profissional nos trabalhadores, uma Então, vez que muitos trabalhadores entram nessa modalidade de trabalho. Essa é uma pergunta interessante, porque no próprio conceito da fadiga mental, a gente observa que a fadiga mental ela é induzida, claro, por um tempo de esforço cognitivo prolongado, mas que uma coisa muito importante é a ausência de um tempo de descanso significativo, um tempo de recuperação mesmo. Então, quando a gente está falando de home office, a gente fala que muitas vezes o indivíduo está trabalhando em casa, está misturando questões pessoais, familiares junto com o trabalho, e muitas vezes tem até uma dificuldade de se desligar mais do trabalho, né? Porque como ele está trabalhando em casa, às vezes ele pode confundir momentos de lazer, acabar trabalhando mais um pouquinho para adiantar o serviço. Então, acredito que essa resposta seria sim, principalmente porque a gente acabaria inconscientemente aumentando o ritmo de trabalho e às vezes até tendo dificuldade para encontrar esses momentos de recuperação. Então, sim, o home office é um grande candidato a intensificar mais essa questão da fadiga mental no ambiente de trabalho. Tá? Temos mais perguntas. Outra pergunta, se o senhor acha que a técnica de mindfulness poderia auxiliar na fadiga mental, ou saberia comentar algo nesse Uhum. sentido dessa Sim, relação? isso é muito interessante, porque dentro do nosso grupo de pesquisa tinha um mestrando que, se não me engano, tentou implementar a questão do mindfulness dentro até de um frigorífico, se eu não me engano, tá? E o que que acontecia? A questão das técnicas, tá? Tanto mindfulness como até mesmo a ginástica laboral que já era utilizada naquele ambiente organizacional, eles eram tidas como positiva. Por quê? Além dos ganhos da técnica em si, que muitas vezes pode até, inclusive, fazer com que vários indivíduos tenham maior aderência a esse tipo de recurso dentro do ambiente organizacional, eles fazem a pausa, tá? Então, isso é muito importante. Técnicas como essa, mindfulness, ginástica laboral, ou até mesmo a sala de descanso que é implementada em algumas empresas, tem esse papel de fazer com que haja intervalos com que o indivíduo possa se recuperar daquela carga de trabalho. Então, quando a gente tem uma reestruturação de descanso, de pausas ou de recuperação, a gente favorece a redução dos sintomas negativos da fadiga mental, porque por mais que a gente tenha uma jornada de trabalho longa, caso hajam pausas recorrentes, a gente acaba diminuindo a probabilidade de sentir os sintomas negativos da fadiga mental. Então, nesse contexto, sim, mindfulness poderia auxiliar, entre aspas, aí, no combate à fadiga mental. E a relação seria essa, da pausa. Tá? A questão de que técnica seria melhor, ou etc., aí teriam que ser feitos estudos específicos. Tem outra pergunta aqui, se o efeito da fadiga mental é semelhante ao cansaço, como se fosse assim, quando se dorme poucas horas por tempo prolongado. Isso, então, assim, a fadiga mental, né, ela é uma série de sinais comportamentais que estão associados à queda de performance, né? Então, por exemplo, sonolência, né, o fato de dormir poucas horas e aumentar a sonolência, pode ser associado a... Opa, perdão, é que eu estou acompanhando aqui, rolou a barrinha aqui das perguntas, Uhum. tá? Ele pode ser associado, inclusive, a alguns estudos, eles usam, digamos assim, eles pedem para os indivíduos ficarem privados de sono para potencializar os efeitos da indução de fadiga mental. Então, tem alguns experimentos que usam tempos mais curtos para indução de fadiga mental, mas pedem para os indivíduos virem privados de sono, tá? Então, essa é uma questão bem importante. Então, pode se assemelhar? Pode, porque certas características comportamentais que a gente observa no indivíduo que está sonolento também estão presentes na fadiga mental. Então, acaba sendo isso, tá? Tem outra pergunta. Quais as limitações na indução da fadiga mental? Então, as limitações é porque é o seguinte, tudo isso que a gente fez foi algo feito em laboratório, né? Sem dúvida, a gente tentou isolar o máximo de variáveis que pudessem
digamos assim, está associadas ao efeito do prejuízo comportamental observado, tá? E o que acontece? As limitações são essas. No contexto do trabalho, a gente tem tarefas mais complexas, né? Nenhum indivíduo trabalha apertando o botão vermelho e botão verde, então a gente tem um ambiente muito mais complexo e também é um ambiente atravessado por uma série de questões subjetivas. A relação com os amigos, a própria proposta salarial. Tem indivíduos que às vezes podem estar sentindo fadiga, mas em função de uma hora extra, de um ganho adicional, eles vão trabalhar mesmo assim. Então, eu diria que as limitações desse nosso método para indução de fadiga mental é que eles são um método para estudar experimentalmente. Tá? Já a aplicabilidade dessas medidas num contexto real já seria bem diferente, teria que ser feito com muita calma, até porque esses equipamentos eles necessitam de algumas condições específicas para terem um bom registro, um registro de qualidade para poder fazer essas análises que eu mostrei aqui. Tá? Tem uma pergunta aqui. Como você garante que o efeito negativo no último bloco não foi relacionado ao desengajamento na tarefa? Então, Mais específico. Isso foi algo bem interessante e a gente discutiu muito sobre isso. Em termos quantitativos, tá? O que a gente foi tentar fazer foi fazer uma correlação, tá? Porque a gente, ao longo da atividade, foi mensurando, né, a qualidade de atenção, a qualidade de motivação e também a qualidade de sonolência. Dentre as medidas ali que a gente fez, as únicas que sempre apresentavam correlação era a questão da sonolência e da atenção. A motivação não apresentou associação estatisticamente significativa. Bom, isso em termos quantitativos. Em termos qualitativos, é claro que a questão emocional influencia na manutenção de desempenho induzido por fadiga mental. Como eu falei, é fácil de observar isso dentro do próprio contexto assim aplicado, onde o indivíduo trabalha lá 8 horas seguidas e, bom, se ele trabalhar mais um pouquinho, ele dobra o salário. Então, esse boom motivacional, com certeza, vai fazer com que a performance dele seja melhorada. Mas, para responder essa questão específica, a gente provavelmente teria que fazer algumas manipulações no nosso design experimental para, quem sabe, trabalhar com algumas recompensas, manipular esse tipo de variável para poder testar separadamente. Da forma que a gente fez, que foi uma forma mais simples, através de escala Likert, a gente não observou associação fazendo análises, por exemplo, de correlação entre essas duas medidas. Mas, com certeza, esse tipo de questão é muito interessante e, assim, é uma tendência para os próximos estudos estarem investigando de forma mais precisa, talvez dar recompensa diferentes em blocos, enfim, algo nesse sentido. Certo. E por último, a última pergunta é se esse método, por vocês utilizados, também poderiam ser utilizados em pessoas com déficit de atenção. Então, na verdade, tem muitos pesquisadores que estão investindo nessa área, principalmente nas técnicas associadas, ali, aquela que eu mostrei por último, de potenciais relacionados a eventos. Então, tem bastante gente investigando esse tipo de medida para investigar distúrbios do neurodesenvolvimento, até mesmo outros distúrbios psicológicos, tá? Tem alguns avanços, mas até onde eu sei, não tem nenhum exame específico que, digamos assim, hoje você possa pedir para o médico fazer um encaminhamento, assim. Então, não há esse tipo de exame hoje. Mas sim, tem muitos esforços na tentativa de criar exame para medir tanto déficit de atenção como uma série de outros distúrbios que hoje estão mais associados ali à questão de testes psicológicos ou até mesmo de um parecer mais clínico, né? Então, sim, há esse esforço, há aplicabilidade, mas hoje, em termos práticos mesmo, ainda não tem nenhum tipo de exame, mas com certeza estão pesquisando o desenvolvimento nesse sentido. Até mesmo para fins de diagnóstico mesmo? Então, tem um pesquisador da Rússia, que o sobrenome é Kropotov, ele tem um livro que é muito legal, que se não me engano o nome é Eletroencefalograma Quantitativo e Técnicas de Neuromodulação, em inglês, assim. Depois, se alguém tiver interesse, pode entrar em contato, que eu até mando a bibliografia. E lá ele mostra uma série de experimentos e de estudos que ele faz com pacientes de TDAH e de alguns outros distúrbios associados à impulsividade, e ele demonstra, assim, que, por exemplo, algumas medidas, como, por exemplo, agora eu não vou lembrar o componente direitinho, mas alguns componentes são sensíveis ali, por exemplo, ao paciente que faz o tratamento farmacológico e responde bem à terapia.
e tem a modulação ali daquele componente. Então, ele trabalha muito com a avaliação pré-pós-intervenção e tem alguns resultados bem interessantes. Mas o quanto disso já virou exame, aí já é um salto um pouquinho grande para o que eu venho acompanhando. Perfeito. Então, nós iremos encerrar a partir das perguntas. Só conferir se tem alguma mais. Não, só tem elogios para a palestra maravilhosa, palestra excelente, excelente palestrante. Então, só elogios para essa palestra. Gostaria de agradecer em nome de todo o PPGenec, o Programa de Pós-Graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento, pela sua disponibilidade e presença que está aqui hoje com a gente. Em nome de toda a organização do CCNEC também, deixo um imenso agradecimento pela sua excelente palestra e gostaria, antes de finalizar, deixar um convite para todos os participantes. Gostaríamos de informar que as inscrições para a reunião anual da Sociedade Brasileira de Neurociência e Comportamento estão abertas e o evento vai ser realizado no período de 15 a 17 de outubro de 2020, no formato online. Então, todo mundo vai poder participar desde as suas casas, né? Basta fazer a inscrição. E mais informações vocês podem conseguir através do site www.usbnec.org.br. Agradeço mais uma vez ao palestrante Iago de Mello, muito obrigada. Muito obrigada a todas as pessoas que estão até agora com a gente, somos no momento 141. E peço que vocês confiram a programação do CCNEC, nós ainda temos mais palestras hoje, temos também a mesa redonda logo à noite e tem os eventos do sábado, que são os minicursos. Então, entre nas redes sociais para conferir o cronograma do CCNEC no Instagram e também do PPGenec. Muito obrigada mais uma vez à palestrante, obrigada a todos e vamos encerrar aqui a transmissão. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Prazer.